Alô, malta! Mais uma semaninha por aqui. Fiquei fã dos episódios da Sol e acho que vocês também ficaram, por isso, here we go again, mais uma semana a Sol. Vou continuar a trazer convidados, malta, não se assustem, eu vou tê-los. Mas realmente eu tenho gostado de, pronto, estar aqui a conversar convosco. Acho que é sempre interessante trazer temas que me dizem muito e o feedback tem sido incrível, portanto, cá estou eu, mais uma semana. Desta vez já temos álbum da Rosalía, ok? Isto saiu, eu estou a gravar quinta-feira, portanto saiu. Quinta? Não, hoje é sexta, estou a gravar sexta-feira, portanto saiu hoje, aliás, ontem à meia-noite, quinta-feira à meia-noite, que foi cá às 11, meia-noite de Espanha, tivemos ali uma hora de intervalo. Eu por acaso ouvi logo nessa hora, porque eu sou mesmo muito fã dela. E pá, estava a sofrer de FOMO, sabem? Porque toda a gente tinha ido à listening party em Lisboa, tinha acompanhado muito a Maria Morango na ida dela a Barcelona. Pá, que primeiro temos que dar aqui os parabéns à Maria, malta. Ela foi a única portuguesa que foi convidada como artista independente, porque ela não foi associada tipo a uma rádio nem nada do género, para ir à listening party da Rosalía. Isto para mim é gigante, é mesmo. Uau, parabéns Maria, gosto mesmo muito do teu trabalho e, pá, e é super fã da Rosalía, portanto acho que é mais que válido. Sobre o álbum, malta, primeiro eu tenho aqui uma questão que estava a falar com uma amiga minha e tudo. Obviamente que temos que ir ao concerto, não há outra forma, mesmo se ela vier cá ou não, nós temos que arranjar a maneira de a ver. Como assim? Tipo, qual é que é a vibe do concerto? É suposto aprendermos as 13 línguas que ela fala no álbum? É suposto chorar? É suposto dançar? Não sei muito bem qual é que vai ser a vibe deste concerto, mas eu estou rendida. Acho que, pá, a Rosalía é mesmo uma artista muito completa, trouxe-nos aqui um bocadinho de tudo, tanto a primeira música que nós conhecemos foi a Berghain, não é? Eu não sei se estou a dizer bem, mas a música sobre a tal discoteca alemã que já tínhamos falado, que é assim super diferente, e depois todo o resto do álbum, a música que a Carminho, que se chama Memória, pá, lindo. A Rosalía fala mega bem português, é assim, no fundo fala bem português, italiano, espanhol, alemão, mas as outras todas as línguas que ela fala, pá, no words mesmo. Ela é super completa, foi buscar uma identidade muito diferente do que nos habituou com Motomami. Motomami era assim, pá, também rompeu muito com o outro álbum dela, portanto está a mostrar as facetas todas dela, ela consegue sempre recriar e renascer do que quer que ela seja. Não há palavras, sou muito fã dela, é muito complexa e quero muito ir vê-la. Não sei, eu imagino o que ela vai fazer visualmente num concerto. Se o álbum é isto, eu imagino um concerto. Eu, a última vez que a vi, aliás, última e única que a vi foi no concerto da tour do Motomami em Lisboa, e ela não tinha assim nada de outro mundo em termos de cenário, mas foi um espetáculo que estava tudo tão bem desenvolvido, tão bem pensado, aquilo era mais visuals do que outra coisa, mas foi tão bem feito que às vezes menos é mais. Em vez de termos 500 dançarinos e uma orquestra e uma banda e nananana, era ela e um elemento ou outro que trazia, mas nada de outro mundo. E uau. Pronto, acho que acabou o meu momento fangirl de Rosalía. Não era o que eu tinha pensado para o podcast de hoje, mas tinha que vir falar aqui disto. Isto para mim é gigante. Ainda por cima o álbum saiu hoje, não dava para ignorá-lo. E Lux, ouçam o Lux, está brilhante. E digam-me o que é que vocês acham, porque eu estou fascinada. E agora estou muito curiosa também para ver qual é que vai ser a abordagem dela em termos de styling. Ela, pronto, eu vi que nas listening parties que ela tem ido, é tudo muito branco, muito espiritual, como o próprio álbum, não é? Que Lux quer dizer luz, e remete muito à igreja e ao mundo espiritual. E estou curiosa para ver que apostas é que ela vai ter, porque ela tem ido buscar muita coisa de arquivo e isso é giro. Estou muito contente com o que ela trouxe. Para o episódio de hoje, o que é que eu tenho aqui? Deixa-me só beber água, que eu acabei de dizer tudo o que tinha a dizer da Rosalía e fiquei com sede. Para o episódio de hoje, como eu vos estava a dizer, o que é que eu tinha planeado? Eu vou-vos mostrar, antes de mais, eu normalmente tenho estes cartõezinhos assim, onde tenho aqui os meus apontamentos e vou abordando os temas. Desta vez é tão grande que são 3 folhas, malta. 3 folhas A4. Eu não vou virar para aí para vocês não verem, mas são 3 folhinhas com alguma informação. E o que é que eu escolhi para este episódio?
Basicamente, eu sinto que quando estamos a falar com alguém e nos dizem então, mas tu trabalhas em moda, mas que profissões é que a moda tem? Tipo, é só designers, é sempre mais do mesmo. E eu pensei, acho que já chega disso. Vou dizer que profissões, vou-vos explicar que profissões é que existem na moda, umas se calhar mais conhecidas, outras se calhar menos conhecidas, e o que é que cada uma delas faz. Acho que era uma coisa interessante, pelo menos eu sinto que quem está deste lado fica contente que existe esta partilha, porque quando abordarem o tema, acho que já vai haver mais pessoas que sabem e que conhecem mais profissões. Portanto, eu dividi isto em categorias. Tenho aqui várias partes. Temos tanto na parte de criação de uma peça, como na parte de marca, como de negócio, como na parte de loja. Portanto, temos aqui várias vertentes. E eu sinto que quando pensamos em moda, vamos só para o design. Tipo, moda é ser designer de moda. E não é. Nós temos muitas muitas associadas à moda no geral, porque há N vertentes dentro desta indústria. E então, qual é que é o primeiro capítulo que eu tenho aqui? Primeiro eu tenho como o núcleo criativo, portanto, vamos começar com o óbvio, começando com o designer, é quem pensa na peça. Nós temos o designer de moda que tanto faz o pensamento criativo, de imaginar a peça, de escolha de materiais, de texturas, silhuetas. Portanto, o designer faz um bocadinho tudo. O designer não é só desenhar a peça e está feito, ok? O designer é uma pessoa muito mais completa que tem um trabalho complexo em si e não chega só... Eu acho que há muita ideia de desenha e manda para a costureira. Um bom designer tem que ter estrutura tem que ter conhecimento técnico de modelagem e de costura em si. Não chega só eu desenhar e ter uma peça muito gira, mas que não resulta, pronto, em termos de confecção e de modelagem, porque um designer sem bases e noções de modelagem, para mim, não é um designer. Lamento se isto é polémico ou não, mas para mim não é. Pronto, o designer a gente já conhece, portanto não vou perder aqui muito tempo nesta parte. Depois temos outra pessoa muito interessante de falarmos também, que é o diretor criativo. O que é um diretor criativo? E eu acho que aqui temos que fugir um bocadinho da escala de Portugal, ok? Porque em Portugal nós somos tudo. Eu sou designer, eu sou diretora criativa, eu sou ilustradora, eu sou tudo. Porque não há dinheiro, então é o que temos e é o que há. Mas se vamos pensar isto numa marca grande, podem pensar, mesmo em termos internacionais, sei lá, uma Louis Vuitton, uma Chanel, seja o que for. Se vocês olharem para uma marca destas, tem estes gabinetes todos dentro da marca. Não existe só um designer, não existe só... Primeiro, dentro, por exemplo, na Louis Vuitton, vocês não têm só o Pharrell à frente da parte da coleção de homem, vocês têm um gabinete de design, portanto, existem vários designers mesmo dentro daquilo. Portanto, o Pharrell, no fundo, não é um designer, o Pharrell é um diretor criativo, é quem dá, é o que pensa no... Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui escrito, que eu, se calhar, consigo explicar melhor. Portanto, o diretor criativo é o responsável pela visão global da marca. Exatamente. Portanto, isto escrito tem muito mais que eu do que eu estar aqui a blá blá blá. E, no fundo, o diretor criativo tanto transmite o mood e o posicionamento da marca, como gere todas as outras vertentes e todos os outros gabinetes. Portanto, o marketing tem que estar a par do que é suposto a marca ter, o gabinete de design tem que ir ao encontro do que a marca quer, no geral. Portanto, vamos imaginar que... Vou-vos dar outra vez o exemplo do Pharrell. O Pharrell teve muito numa vibe de cowboys, mundo western, muito por aí. A própria Louis Vuitton, especialmente o segmento de homem, foi adaptado, a comunicação foi adaptada a isso, o design foi adaptado a isso, foi tudo à volta disso, porque o diretor criativo é quem está à frente da ideia. Acima de tudo, ele, claro que também teve mão nos designs e tudo isso, teve mão um bocadinho em tudo, ele acaba por ir a todas as vertentes. Mas, no fundo, é a pessoa que está mais na parte abstrata, criativa da coisa e que pensa em grande nisso tudo. E se vocês virem, tipo, a maioria das marcas está-se muito a aliar, neste momento, a celebridades e cantores e seja o que for, porque, no fundo, as pessoas compram lifestyle. E, pronto, é muito mais fácil uma pessoa comprar a uma celebridade com que tem empatia do que um designer que não conhece lado nenhum. Embora o designer tenha muito mais conhecimento técnico e mais conhecimento no geral, se calhar eu não conheço o designer, eu prefiro comprar ao Pharrell que conheço disto e daquilo e que me inspira mais. Não, isto
eu, Mafalda, não sou esta pessoa, certo? Mas vocês acho que entendem o que eu estou a querer dizer. É muito mais fácil as pessoas, a comunidade, comprar a uma Hailey Bieber do que comprar à designer que não fazem ideia quem é. Portanto, para mim, o diretor criativo, em tempos era uma coisa, agora é outra. Tem o mesmo papel, mas agora é muito mais uma cara, um embaixador de uma marca, em que antes eram mesmo chamados de embaixadores, que se calhar, por exemplo, a Gigi era e é embaixadora da Tommy Hilfiger. E ela não era diretora criativa, nem é diretora criativa da marca, ela era embaixadora, portanto. Mas o que é um embaixador agora? Um embaixador agora não tem muito peso. Agora o que tem mais peso é ser quem dá a cara diretamente, quem está à frente da marca. Por exemplo, o Jayden está à frente da parte de homem, se eu não me engano, da Louboutin também. E pá, temos outros exemplos, mas é meio polémico porque isto, pronto, é sempre a mesma conversa de mas que estudo é que eles têm e porque é que eles estão. Sim, eu entendo o que a marca está a fazer, I get it, mas também fico revoltada de quem estudou moda e que não tem lugar na moda, portanto, eu consigo ver os dois lados. Portanto, isto é um diretor criativo. Depois, o que é que eu tenho aqui? Tenho também um ilustrador de moda, que, pronto, é muito óbvio, é fácil. Claro que isto numa escala pequena, se nós formos olhar para um ateliê, não existe um ilustrador de moda, não há lá alguém só a fazer ilustrações. Mas se vocês forem a uma grande casa, existem vários ilustradores de moda que estão a transmitir para o papel aquilo que os designers pensaram. Portanto, eu, enquanto designer, não tenho que ser excelente no desenho. Eu tenho o papel de designer, eu tenho que pensar na peça, tenho que desenvolver a peça. Mas o ilustrador é que tem que tornar aquela peça, tem que conseguir passar para o papel e, pá, é meio que uma interpretação. Portanto, o ilustrador é o auxílio do designer. E claro que é uma coisa muito mais romantizada, muito mais. A ilustração não é um desenho técnico, a ilustração é aquilo que nós gostamos de ver e quando abrimos o Pinterest e vemos uma peça, nós queremos ver aquele desenho todo bonito, num croquis, cheio de cor, com sombras, com profundidade, com tudo. Um desenho técnico ou um esboço é uma coisa qualquer a andar para conseguir explicar o que é. Portanto, o designer se calhar faz assim uma coisa às três pancadas, um desenho que ilustra aquilo que a visão dele é, mas o ilustrador é que vai pôr aquilo tudo bonito, criar toda a imagem que se calhar depois vai ser utilizada para o gabinete de comunicação. Portanto, o ilustrador tem o papel de embelezar e de criar o que foi pensado em termos técnicos. Diria que isto é uma boa forma de explicar. Eu não sei se a mãe não vou ficar um pouco confusa e perdida, mas se tiverem dúvidas digam-me nos comentários, mas eu acho que consegui explicar bem. Pronto, depois ainda no mesmo gabinete, portanto na parte de criatividade, temos também o stylist, que pode ser dividido por consultor de imagem ou fashion stylist. Isto pode ser dividido em duas partes. Pronto, um stylist, o que é um stylist? Basicamente, quem trata do styling de alguém é quem está a definir a imagem de uma pessoa. Portanto, tanto temos stylist numa marca, como temos stylist para artistas, como temos, por exemplo, a parte que eu vos dizia de consultoria. Por exemplo, vocês vão a um shopping, quase todos os shoppings têm um gabinete de consultoria de imagem. Vocês podem chegar lá, pagam não sei quanto. Por acaso eu vi no outro dia, acho que era no Cascais Shopping, pagavam 50€ e 25 eram convertidos em compras. Portanto, no fundo estavam a pagar 25€ para terem a assistência do consultor. E o que é que ele faz convosco? Ele não vai só lá às compras e compra o que tem a comprar. Existe um trabalho prévio ele estuda o cliente, estuda o que é que o cliente procura, o que é que ambiciona. Isto numa parte mais, num shopping é mais comercial, não é para vender, é um bocado essa a ideia. Se vocês forem olhar para o styling de, por exemplo, uma Rosalía, que há um bocado falava, o styling da Rosalía é a imagem dela. Tipo, ela não pode lançar um álbum super espiritual e agora estar com o mesmo styling do Motomami. Não bate uma coisa com a outra. A coisa tem que corresponder com a imagem que ela criou para o álbum. Portanto, o stylist aqui faz o quê? Faz a ponte entre o artista, aquilo que o artista criou, e aquilo que expande um bocadinho a visão dele para a roupa, para o styling, para a parte que é necessária, porque ela vai ter tours, ela vai ter listening parties, vai ter, sei lá, apresentações de montes de coisas, vai ter sessões de autógrafos. Isso, o styling é fundamental, porque ela não pode ir de fato treino para, por exemplo, para distrair de um filme, não sei, para qualquer coisa. O styling é fundamental para a imagem de um artista, tanto de um artista como de uma marca. Numa marca, o que é que o stylist faz? Quando chega à altura de desfile,
embora o designer tenha pensado na peça de uma maneira, o stylist é quem põe aquilo a funcionar para um desfile, ou para uma venda, ou para seja para o que for. O styling é conseguir dar vida à peça. Porque, por exemplo, estou a usar um blazer, mas o blazer pode ser conjugado de N maneiras, e ele pode ser gigante e super oversize, mas eu posso querer que ele tenha outra imagem, que fique mais justo na cintura, para dar a coisa a cintura da ampulheta, por exemplo. Pá, há N coisas que podem ser feitas no styling. E o stylist tem um papel fundamental também. Portanto, isto são tudo vertentes super diferentes que trabalham todas para o mesmo, não é? Portanto, vamos imaginar que aqui o objetivo é lançar uma coleção. Estamos todos a trabalhar para o mesmo tendo funções diferentes. O que nós queremos, no fundo, é vender uma coleção. Mas isto são gabinetes diferentes para criar uma coleção e divulgá-la, porque, no fundo, existem várias etapas do processo também. Não estamos todos a trabalhar na mesma etapa. Se calhar um stylist não vai estar a trabalhar na parte de ver os materiais. O stylist não tem que ter mão nisso. Quem decide isso é o diretor criativo e os designers que estão a fazer isso. Pronto. Depois temos as nossas amigas costureiras, a Mafaldinha. Eu gosto muito de costura, malta, óbvio, mas há muita gente que não gosta, portanto, I get it. Eu digo costureirinha a brincar, porque óbvio que é aquilo que eu mais gosto e não é a inferiorizar ninguém. Mas sim, depois temos a parte de... malta, eu saltei aqui, pera. Calma aqui. Temos a parte, eu estou a dizer costureira, já não estou no mesmo gabinete, vamos voltar atrás. Pronto, stylist, fechamos aqui o gabinete criativo. Núcleo técnico, portanto, a parte mais técnica da coisa, que é onde entram a costura e as costureiras. Portanto, antes de chegarmos a uma costureira, nós temos uma modelista. E quem é a modelista? A modelista é quem faz um trabalho muito necessário, super necessário, e que às vezes nós não damos valor suficiente, que é quem faz o molde das peças. Porque, era o que eu vos dizia há bocado, não serve de nada nós sermos muito bons a inventar coisas se nós não sabemos se aquilo funciona em modelagem. E isto se calhar é um bocadinho abstrato para quem não está dentro da moda, mas se vocês não estiverem dentro da moda também não devem estar a ouvir este podcast, acho eu. Senão é uma grande seca eles estarem a ouvir. Portanto, quem está dentro da moda se calhar já ouviu falar neste nome. O molde é como se fosse um puzzle de uma peça. Normalmente é isto que eu digo aos meus alunos na primeira aula que têm aí, que eu quero explicar o que é modelagem assim, de uma maneira muito simples. Nós, quando estamos a criar uma peça, temos vários componentes dentro dela. Por exemplo, um blazer tem o quê? Tem uma parte da frente, tem uma parte de trás, tem uma manga, tem uma lapela, tem isto tudo. Isto é o quê? Isto são moldes. Eu não posso simplesmente chegar ao tecido, corto e está a andar. Não, isto tem medidas, tem dimensões, tem que respeitar uma série de regras que a modelagem tem. Portanto, temos alguém que está encarregue desse trabalho, de fazer os moldes. E fazer um molde dá muito mais trabalho do que aquilo que... Água, wait, I need some water. Estava-vos a dizer. Fazer o molde dá muito mais trabalho do que aquilo que nós pensamos, porque não é só chegar lá, medidas, coisa e tal, tipo, aquilo tem que ser testado. Há vários protótipos, há vários novas versões de cada molde. Portanto, temos aqui um trabalho muito intenso que é fundamental para uma marca. Não existe nenhuma marca que não tenha um gabinete brutal de modelagem. Porque não dá. Eu falo de marcas grandes, não é? Em ateliês é diferente. Eu, no meu ateliê, como vos disse, sou costureira, sou modelista, sou social media manager, sou tudo. Aqui faz-se tudo. Mas isto é um ponto grande para vos dar, para explicar que existem várias profissões. É um trabalho muito grande e fundamental mesmo. E é um trabalho que paga muito bem, porque modelagem é... não é para todos. É a parte matemática, sabem? Que dizem, vai para a moda, não tem matemática. Enganam-se, porque tem muita. E há vezes que... Não sei se vocês se recordam daquele casaco de ganga gigante que eu fiz com pelo. Pronto, eu passei mal com a modelagem, muito, muito mal, porque tinha com cada conta que eu ficava tipo... Eu tirei Max, malta, não tive matemática, eu não preciso destas contas. Quer dizer, preciso, mas eu não sei estas contas, portanto, tenso. Pronto, depois temos costureira, que neste caso eu tenho aqui dividido em várias partes. Temos a parte costureira, que faz a mesma peça. Pilotista, portanto, é quem está a fazer o piloto, o protótipo em si. E sample maker, portanto, o sample maker é um bocadinho diferente da costureira, porque para mim, costureira é quem realiza mesmo, a costura da peça. Sample maker, para mim, é alguém que ainda está um bocadinho na fase da modelagem de protótipo. Portanto, também pode haver aqui uma profissão, imaginem, isto há profissões, se formos dividir isto por fases, temos aqui 100 e tal profissões, mas há umas que se juntam a outras. Por exemplo, uma costureira tem capacidades suficientes para fazer protótipos, como é óbvio.
mas pode ser dividido em várias categorias e podemos ter alguém que está só encarregue dos protótipos. O protótipo é, como eu vos dizia, é a peça antes de ser terminada. Antes de chegar a uma fase final, nós temos que testá-la no outro tecido, ver o caimento, porque agora vamos imaginar que o designer pensou num... Outra vez o exemplo do blazer. Um blazer largo, não sei o quê, mas as medidas que ele deu e o corte que fez não estava como ele queria. Então, ok, aquilo foi o protótipo, voltou para o designer e disse, não, há aqui alguma coisa que não está bem, vamos fazê-lo mais curto, sobe mais 3 cm. Pronto, lá vai outro protótipo, lá vai a modelista tirar os 3 cm, vai para o protótipo, a costureira cose, volta para o designer para ver se é aprovado. Portanto, isto dá sempre aqui uma volta. E isto é a parte técnica, como eu vos dizia. Depois, ainda dentro da parte técnica, temos aqui outras duas profissões que são mais intensas e que têm a ver com a parte do tecido em si. Nós temos, por exemplo, o designer têxtil. Portanto, os padrões e os tecidos que vocês veem não existem porque sim, não é? Eles foram pensados de alguma maneira e há alguém que está encarregue de fazer isso. Portanto, também existe um trabalho que é fazer tanto trabalhar com os tecidos em si, tipo a parte técnica de confecção de um tecido, que é mesmo muito técnico, em engenharia, actually, é tenso, por isso é que para mim é meio abstrato, como tem a parte de criação de padrões para os tecidos, que também é muito giro. E eu sabia um site, agora já não me lembro do nome, mas na altura da faculdade nós tivemos um workshop de padrões e tivemos uma professora que nos deu o nome de um site em que nós podíamos criar os padrões, enviávamos para o site aprovava e aquilo ficava meio que à venda. Portanto, cada compra que fosse feita com aquele padrão, a empresa ganhava porque é o site deles, mas nós, enquanto designers têxteis, estamos a ganhar uma porcentagem por ter sido vendido um padrão nosso. Pronto. Isto também é muito giro para quem, por exemplo, ilustradores de moda não queiram só estar na parte de ilustração, conseguem fazer coisas muito criativas na parte têxtil. Também é muito interessante. Pronto. Depois, produção têxtil, aqui já falámos, era aquilo que eu vos dizia há bocado, parte de mesmo técnica de selagem e de perceber a composição dos tecidos e tudo isso, uma coisa mais de fábrica. Portanto, sim, temos outra parte, que é a fábrica. Se vocês soubessem a quantidade de profissões que há dentro de uma fábrica, it's wild. É mesmo um grande mundo. Pronto, depois, passando aqui à parte de produção e negócios, que é uma parte que também me diz muito. Temos o produtor de moda, que é quem está a gerir, no fundo, um bocadinho tudo. Deixa-me ver o que é que eu escrevi aqui. Eu escrevi que é quem coordena ensaios, desfiles e campanhas e que garante que o conceito criativo se traduz visualmente na produção. E, no fundo, é isso mesmo. Portanto, um produtor é quem faz acontecer. O diretor criativo sonhou com isto. Eu sonhei com uma campanha que tem elefantes. O produtor vai ter que arranjar elefantes. Não sei onde é que ele vai arranjar, com que dinheiro é que ele vai arranjar, mas ele vai ter que arranjar. Portanto, o produtor aqui é tanto quem faz acontecer como quem destrói sonhos, porque pronto, também pode chegar lá e dizer eu não tenho elefantes, não vai dar para usar elefantes na estação fotográfica, como é óbvio. Se bem que temos vários casos de campanhas muito grandes que têm budget para ter leões e tigres e pronto, é pesquisarem porque há coisas muito interessantes. Isto no mundo pequenino não acontece, como é óbvio, mas produtores de moda são muito comuns e em Portugal o exemplo mais comum que eu vos tenho para dar é, por exemplo, no Moda Lisboa, em que tem alguém sempre a gerir tudo, a gerir as várias equipas que existem, tanto de sitting como publicidade, como tudo que o Moda Lisboa o produtor faz ali um bocadinho de tudo. E há vários tipos de produtor, mas no fundo é quem está a gerir tudo e põe a coisa a funcionar. Pronto, depois temos o comprador de moda, portanto o fashion buyer, e isto aqui já é um bocadinho, não é de uma marca, um ateliê. Pronto, já voltamos outra vez às marcas internacionais. Vou-vos ler o que eu tenho aqui. Portanto, um buyer seleciona produtos e coleções que irão para as lojas. Tem um olhar estratégico e estético do que é comercial. Portanto, um buyer, vamos imaginar que eu sou um buyer da Mango, que é onde eu trabalho. Eu, enquanto buyer, tenho que perceber o que é que faz sentido para Portugal, para a indústria de Portugal, comprar. Eu, se calhar, enquanto portuguesa, não quero comprar um casaco hiper mega quente para a neve. Pronto, se calhar chega-me um casaco bom, assim quentinho, mas não é preciso ser umas botas de neve, e se calhar em Portugal não vai render assim tanto. Se calhar preciso de mais malhas, se calhar preciso de umas calças de ganga boas. Estão a entender? O buyer, no fundo, faz isto. Tanto, por exemplo, um buyer para o mercado asiático tem uma visão completamente distinta do que é a visão para o mercado europeu. Portanto, um buyer é quem está
é como se fosse um embaixador da marca que está a comprar para o seu país, ou eu falo em país, mas isto pode ser dividido em outras fases, pode ser para N categorias de buyers, mas para vos dar assim uma ideia geral, no fundo é isto que um buyer faz. Pronto, primeira folha despachadinha, vamos ver o que mais profissões é que eu tenho para aqui, são mesmo muitas, malta, isto é imenso. Depois temos aqui uma muito interessante, que eu hei de trazer cá alguém que que é Visual Merchandiser. Pronto, isto é uma profissão muito comum em Portugal, especialmente para quem tira moda, porque, voltando ao mesmo tema, Portugal não tem emprego, especialmente em moda. Portanto, aquilo que normalmente acontece quando se tira um curso de moda é vais trabalhar para uma loja e, eventualmente, se queres subir dentro da loja, vais para merchandiser, porque já tens o curso, tens a estética, tens ali a coisa. Portanto, no fundo é isso. E o que é um Visual Merchandiser? O Visual Merchandiser está a criar a experiência visual na loja, define os produtos, a iluminação e escolhe a disposição com que os artigos estão na loja, de forma a que venda, como é óbvio. Eu não vou pôr lá porque gosto bem deste vestido e quero que este vestido seja o eleito. Não, aquilo tem diretrizes, as lojas recebem, as lojas e a pessoa em questão, o Visual Merchandiser, recebe fichas que tem que consultar e que tem que obedecer. Não tem que ser exatamente igual, mas convém seguir as diretrizes que a marca dá, tanto de aquilo, eu na minha loja faço, eu não sou merchandiser, ok, mas dou uma ajuda nessa parte e é muito engraçado, nós recebemos mesmo fichas completas e é do género, o segmento não sei quê, ok, este segmento precisa de não sei quantas camisolas destas, não sei quantas camisas, e tem que, a disposição que permite é uma mesa gigante, ou é em prateleira, ou é em cabide, e temos que jogar ali de maneira, é como se fosse um jogo, é mesmo muito giro, por acaso gosto muito desta parte, por isso é normal que a maioria das pessoas que tiram moda acabe por envergar por esta parte, porque é realmente interessante. Portanto, a pessoa está encarregue da estética da loja, de maneira a que venda, porque é o que eu vos digo, não chega só a estar bonito, tem que trazer números e tem que trazer vendas, porque vocês têm que conseguir que o cliente entre na loja e que continue e que queira ver, tem que haver uma ligação entre os segmentos que vocês têm em loja, não pode ser uma coisa que, por exemplo, estamos a vender, estamos no inverno já, mas ainda temos camisas de linho, tipo na montra, não faz sentido, as pessoas já não estão à procura de camisas de linho, não é? Tem que ser uma coisa que faça sentido com o tempo em que estamos, com aquilo que vivemos. Por exemplo, está a chover, se calhar faz sentido ter à venda chapéus de chuva. Se tiver sol, se calhar não vou ter chapéus de chuva. Se calhar óculos de sol no inverno não faz tanto sentido como se calhar faz no verão, percebem? Tem que ser tudo adaptado e pensado. Depois temos especialista em sustentabilidade. Isto é mais em fábricas, ok? Normalmente existe um gabinete de sustentabilidade e Portugal nisso é muito chato porque, felizmente, são exigidos montes de certificados para as fábricas funcionarem, porque, como sabem, a indústria da moda é a mais poluente do mundo. Se não é a mais poluente, é das mais poluentes, mas eu tenho certeza que é a mais poluente. E as fábricas são, obviamente, um problema para o mundo. E existem gabinetes, tanto em nível de design, se bem que, imagina, a maioria dos designers acho que já está com isso meio formatado, convém que a peça seja sustentável, isto na escolha de materiais, se bem que, pronto, isto depende muito para quem estamos a trabalhar. Por exemplo, se eu estiver a criar para mim, eu se calhar prefiro gastar mais dinheiro e ter uma peça com boa qualidade e com um tecido que é sustentável. Se eu estiver a criar para a Primark, se calhar a Primark não quer um tecido sustentável, quer um tecido barato e que estrague rápido para a pessoa ir lá comprar outra vez. Portanto, temos que ver aqui para quem é que estamos a trabalhar, e isso é outra coisa interessante, porque o designer tem que se saber moldar e tem que conseguir o melhor dos dois mundos, tem que, pronto, às vezes tem que fazer coisas que se calhar vai um bocadinho contra a ética dele, aqui já entram outras histórias, mas pronto, isto para vos dizer que depende para quem estamos a trabalhar e temos que respeitar os valores da marca em questão. Pronto, depois temos também o gestor da marca. Portanto, o gestor da marca é quem está a gerir tudo, tanto na parte financeira como, claro, temos um departamento financeiro que eu aqui não vou tocar porque finanças não é comigo, mas vocês percebem, obviamente tem que haver um gabinete de finanças, contabilidade, tudo isso, e o gestor de marca é quem está à frente de tudo e é quem toma as decisões, tanto quantos gabinetes é que tem que haver, quanto o posicionamento da marca, a comunicação, portanto, essa parte é o gestor que trata.
Portanto, gestão, vocês também sabem, né? É um bocado chato. Depois temos núcleo de comunicação, que também é uma parte muito interessante e que eu acho que vocês gostam também. Temos o jornalista de moda, que eu já trouxe cá, a minha professora Catarina Rito. Foi um bom exemplo para vocês conhecerem alguém que já trabalhou no jornalismo de moda. Em Portugal, como vocês sabem, não é uma coisa assim super comum. Lá fora, vocês têm o exemplo mais óbvio, que é a Anna Wintour, né? Que ela é muito mais do que uma jornalista de moda, mas começou assim. E lá fora é mais comum porque ainda existem revistas físicas, se calhar não, são poucas, quer dizer, existem algumas, mas são poucas as revistas que existem já, agora é tudo muito mais digital pá, há poucos blogs também, antes era uma coisa super comum, mas o jornalista de moda faz moda escrita, não é? Não preciso estar aqui a explicar o que é que o jornalista de moda faz, mas pronto, o melhor exemplo que eu vos tenho para dar é para vocês irem ouvir o episódio que eu tenho com a professora Catarina. Ela fala-vos de tudo, entrevistas que fez com a Carolina Herrera, com a filha de Carolina Herrera, Jean-Paul Gaultier, pá, nomes incríveis, gigantes, e é uma profissão incrível, é fenomenal. Eu, se não fosse designer, muito possivelmente era por aqui que gostava de envergar. Depois temos o fotógrafo de moda, que não é só fotógrafo normal, normalmente, é assim, vocês dizem, sim, um fotógrafo de moda também tira fotografias de outra coisa qualquer. Sim, ele sabe tirar fotos, ele sabe mexer com uma câmera, não é? É óbvio. Mas ele especializou-se em moda, porque a fotografia de moda é muito diferente de outro tipo de fotografia, não é? Acho que, sei lá, um tipo de fotografia, sei lá, nem sei explicar bem porque eu só trabalho com moda, mas a fotografia de, por exemplo, a restaurantes, é um tipo de fotografia completamente distinto de um de moda, não é? E vocês têm a parte editorial, que se difere um bocadinho da parte de e-commerce, portanto, uma fotografia editorial é muito diferente de uma fotografia para catálogo. De catálogo normalmente é assim num fundo branco, em que está lá a modelo com a peça muito beabá da coisa para ir para o site, enquanto que o editorial tem um stylist, tem uma forma de criar, tem uma história, existe ali todo um storytelling, portanto, as coisas são pensadas de maneira distinta. E o fotógrafo de moda tem que, primeiro, entender a visão do diretor criativo e ao mesmo tempo tem que ter espaço para criar. Portanto, aqui acho que às vezes existe aqui uma cena de mas o fotógrafo só faz o que o diretor criativo quer. Não. Eu acho que o fotógrafo também tem que querer e tem que mostrar o seu trabalho. E vocês têm montes de nomes grandes que são muito fortes pela identidade que criaram e pelos delírios que tiveram com elefantes, com isto ou com aquilo, e com as visões artísticas que foram buscar. Vocês têm malta mais virada para o surrealismo, tem outros que são muito mais focados na fotografia a preto e branco, portanto, existem N visões, e aqui o fotógrafo, tanto o fotógrafo como o diretor criativo têm de se respeitar mutuamente, e eu acho que a partir do momento em que, vamos pensar, por exemplo, se a Vogue contratou o Mario Testino para fotógrafo, a Vogue não vai dizer, olha, faz isto, faz aquilo, tipo, a Vogue vai deixar de fazer o que ele quiser, tipo, dá-lhe o tema, é este o tema, do you, faz o que quiseres, confia plenamente nele, não é? Mas pode ter que haver aqui um respeito entre um e outro, e isto é uma coisa interessante porque eu no meu curso tive fotografia de moda, e numa das cadeiras que não foi eu tive fotografia de moda e tive produção de moda. Em fotografia nós éramos os fotógrafos, tínhamos que encarar porque temos de perceber, imaginem que agora estamos aqui sozinhos e que eu tenho que fotografar, eu tenho que saber mexer na câmera, bem ou mal, se eu não tiver dinheiro eu tenho que fotografar, e tenho que saber mexer nas luzes, e tenho que saber de tudo isso, portanto é super importante toda a gente saber um bocadinho de tudo. Mas também é importante saber o que é que eu posso exigir a um fotógrafo. Se eu não souber nada de fotografia, eu não lhe posso dizer, olha, se calhar muda a luz assim, se calhar faz antes assado, usei este ângulo, usa aquele, tenta ver este modo na máquina em vez de usar aquele. É diferente, enquanto se eu não tiver nada disto, fico tipo, não sei bem, eu queria mais isto, mais aquilo, mas não me sei explicar. Pronto, e estavas a dizer que em produção de moda nós tínhamos um trabalho que era um editorial, com os alunos de fotografia mesmo, que estavam na cadeira de fotografia de moda para eles. E é muito giro que nós tínhamos que encontrar ali um meio termo em que eu quero ter a minha visão, mas eles também querem ter a visão deles. E ninguém é maior que o outro, não é? Tem que haver espaço para os dois, o trabalho é dos dois. E por acaso o nosso trabalho resultou muito bem, nós entendemos super bem com quem estava a trabalhar connosco e saiu de um trabalho mesmo muito giro. Mas também houve exemplos de trabalhos que não correram tão bem porque egos e pronto, temos sempre aquela guerra de não, porque a minha visão é melhor, não, a minha é que é, e pronto, depois é o que é. Depois temos aqui diretor de arte. O diretor de arte já está aqui um bocadinho mais na parte de campanhas, de editoriais, de vídeos. Porquê? Porque para além do diretor criativo, o diretor de arte é quem consegue tornar real e se calhar ajudar
a criar o ambiente que o diretor criativo imaginou. Porque um diretor criativo pode ter a visão toda, não sei o quê, mas se calhar não consegue pôr mesmo o que é que punhas num cenário relacionado com isto ou com aquilo. O diretor de arte é que está encarregue disso. Tanto de guiar a sua equipa a criar um cenário perfeito, como a ver se é possível criar ou não, não é? Portanto, um diretor de arte é quem está encarregue da paleta de cores, da escolha de acessórios, da escolha de locations para fotografar, está encarregue de tudo isso. E claro que está super aliado com o fotógrafo, porque o fotógrafo tem que conhecer hiper mega bem o cenário e aquilo que foi desenvolvido para a sessão fotográfica. Pronto, depois claro que aqui no meio temos o modelo, que eu acho que aí não é preciso explicar muita coisa. O modelo é quem está encarregue de tornar real a visão de toda a gente e é a carinha bonita que aparece nas fotos. E é muito mais do que uma carinha bonita, ok? Eu acho super injusto quando dizem que um modelo é um cabide. Tipo, um modelo não é um cabide, é muito mais do que isso. É quem está a dar a cara pela marca, é quem está... E há modelos brutais que têm... Vocês que ligam assim a câmera e eles mudam a cara de uma maneira, tipo, precisam de 2 segundos para estarem com cara de modelos, de manequins. Aquilo é uma cena surreal e eles devem ser valorizados. Eles passam muito, muito mal, especialmente em desfiles, em tudo. Quando não têm sapatos do tamanho deles, têm que ir com tamanhos pequenos ou gigantes. Quando a roupa mal lhes serve. Eu, por exemplo, lembro-me super bem um ano que eu fiz moda a Lisboa, em que o modelo era muito magrinho mesmo. Normalmente os modelos são sempre super magrinhos. Mas o rapaz era mesmo, mesmo magro. E ele não cabia umas calças de látex super, super justinhas de um designer. E estava tudo tipo, como é que vamos fazer? Tipo, isto não lhe serve, não sei o quê. Se não lhe servia, ele não servia a ninguém. Portanto, acabou por aquela peça não desfilou. Isto é uma coisa fundamental quando o designer está a criar a peça também, é ter em conta os tamanhos, não é? Claro que nós não estamos a criar para o modelo em específico, sendo que isto em tamanho gigante, voltando à Louis Vuitton, voltando à Chanel, à Dior, as peças são ajustadas a cada modelo, não é? Isto numa visão mais pequenina, nós sabemos os modelos com 2 dias de antecedência. As peças não são arranjadas para o modelo em si. Portanto, são visões diferentes. Mas isto, no mundo ideal, o modelo calça o número, leva o calçado certo, não leva números mais pequenos nem números maiores. Numa escala mais pequenina, acontece sim, e muitas das vezes eles não... ou estão com alfinetes escondidos, ou estão... há toda uma logística dentro de um desfile que é dura e os modelos sofrem... Tipo, não é um trabalho nada fácil mesmo. É muito duro, mesmo a parte dos castings e tudo isso, a rejeição. It's hard. It's a tough world. Yeah. Portanto, props aos modelos que também passam um mau bocado. Depois temos aqui Social Media Manager, que isto também vocês já sabem de cor e salteado, não vale a pena estar aqui a explicar, mas durante muito tempo isto não existia, não é? Isto é minimamente recente. Se vocês forem olhar nos anos 90, nós não tínhamos Social Media Manager porque não tínhamos social media sequer. Portanto, é quem faz a ponte entre o desfile, entre a marca, entre tudo, com a comunidade. É quem cria e define as estratégias para a marca. E nós temos que pensar que, isso é fácil, é criar um Insta e criar um TikTok. Não, há marcas que se calhar não faz sentido ter um TikTok. Se calhar uma Hermé até pode ter TikTok, por acaso não sei, mas com certeza há de ter. Mas se calhar não precisa disso para, tipo, clientes Hermé não está no TikTok como se calhar o cliente Miu Miu está no TikTok, não é? Temos que aqui perceber a abordagem de um e do outro. E o Social Media Manager faz muito isso, está a sustentar e está a gerir toda a parte e toda a estratégia, todo o marketing que está envolvido com a marca. Pronto. Depois temos aqui, eu pus como novas fronteiras, portanto, uma nova fase da moda em si, o que é que pode ser, o que é que pode vir por aí. Tenho quem está a tratar da parte 3D, portanto, quem mexe com close e programas de 3D que eu nunca mexi porque não tenho habilidades para tal, mas acho super interessante e é uma maneira muito mais sustentável de criar, tanto a peça como os moldes, e acho é mesmo o futuro, como é óbvio. É peças 3D, moldes 3D. A parte da AI também veio tornar as coisas, imaginem, mesmo na parte de publicidade, quantos anúncios é que já não foram criados com inteligência artificial? E que vocês olham para aquilo e é tipo, ninguém diria tal coisa. Está super bem feito. Portanto, isto tanto é assustador como é bom. Portanto, temos aqui as duas coisas. Depois, há aqui uma profissão muito gira, que eu não sei se vocês conhecem, que se chama, deixem-me ver se estou a ler bem, Cool Hunter. Isto é o quê? O Cool Hunter é quem está à caça das tendências. Porque nós conhecemos as tendências através das lojas, no fundo. Mas
tem que haver alguém que cria as tendências, não é? Portanto, alguém que cria as tendências é um trendsetter, ok? E isto, a pessoa não se lembra um dia e diz, hoje vou criar uma tendência. Não. São pessoas super diferentes que vivem na vida deles e que criam cenas diferentes e que as pessoas acabam por ir lá e acompanhar e cria-se a tendência porque começam a vestir-se dessa maneira ou a comportar-se de tal maneira, porque trends não tem que ser só roupa, não é? São tendências tanto de lifestyle como de tudo. E os Cool Hunters é quem procura essas pessoas e quem faz esse trabalho. E é um trabalho muito agir porque, imaginem, há Cool Hunters que vão só para o metro de Nova Iorque ver as pessoas a passar, porque estão a analisar. E é mesmo um trabalho, acreditem. E eu amava ter esse trabalho. Tipo, paguem-me uma viagem para não sei onde e eu vou estudar esse, por exemplo, na Ásia, tipo, tem tanta cena para explorar que é gigante. Portanto, sim, isto é um trabalho. Acredito que não existam muitas vagas para tal. Em Portugal não conheço algum sítio que tenha, mas lá fora, óbvio que existe e em marcas gigantes isto é uma cena mesmo. Depois temos aqui a parte de educador ou mentor, que eu encaixo-me aqui um bocadinho nesta parte, que é quem ensina e quem guia. Portanto, no meu caso são aulas de costura, mas existe, aliás, qualquer pessoa pode ser um mentor na moda. Por exemplo, eu dei-vos aqui já montes de profissões. Isto são várias áreas da moda em que eu posso ser especialista em. Eu sinto que sou melhor na parte de costura, que foi aquilo que eu me foquei, mas há pessoas que se calhar é na modelagem, há pessoas que se calhar é no marketing, há pessoas que é nisto ou naquilo. Portanto, a parte de educador é nós ensinarmos e trazermos pessoas para o meio, tentarmos ajudar de alguma maneira, explicar e passar a palavra. Até mesmo, por exemplo, os professores da faculdade são educadores, não é? É muito por aí. Pronto, eu estou aqui a falar, já nem sei em quanto tempo é que isto vai, mãe do céu. Pronto, agora aqui a última parte, já estou quase a acabar. Na parte de imagem e comunicação tenho aqui algumas profissões. Tenho a parte de figurinista, que foi uma área que durante muito tempo era o meu sonho, era ser figurinista. Portanto, figurinista é quem? Vocês têm os designers de moda e têm os figurinistas. Aqui o figurinista está a criar uma peça para uma obra de arte. Portanto, para um filme, para um videoclipe. Quer dizer, videoclipe é diferente. Isto é mais para tipo cinema. Cinema, curtas-metragens, teatro. E criam autênticas coleções para aquilo. Portanto, a ideia do figurinista não é a pessoa ir comprar o vestido da Glinda do Wicked, né? É criar o vestido da Ariana Grande para utilizar no filme. Portanto, são coisas completamente diferentes. Eu, durante muito tempo, tinha o sonho de ir para Londres, tirar este curso e focar naquilo. Depois deixou de me fascinar tanto, mas durante muito tempo a parte de figurinismo era uma coisa que eu adorava. E eu, por acaso, tive a sorte de trabalhar numa curta-metragem na faculdade e tive assim uma experiência em ponto pequenino do que é o figurinismo e é muito giro, é muito giro. É intenso, muito intenso. Tanto que eu cheguei a ver, houve uma fase que eu era mesmo obcecada com isso e lembro-me de ver um documentário da figurinista que fez o Lago dos Cisnes, o bailado mesmo. E aquilo era, brutal. Desde, toda a gente tem uma cena. Tipo, quem faz de árvore tem uma roupa. Quem faz de rato também tem. Tipo, é absurdo. É muito giro. Eu adorei aquilo, minha malta. Aquilo é fenomenal. E se vocês forem na parte de filmes, tipo, a parte de roupa é fundamental para o filme funcionar. Se vocês forem ver um filme de época, ou por exemplo o Dune, tipo, aquele figurino é brutalíssimo. Sem aquele figurino, aquela roupa toda, o filme não tinha metade do impacto que tem. Claro que isto é como tudo, eu não estou a dizer que a moda é o mais importante de tudo, óbvio que ali temos os atores, temos a história, temos a parte fotográfica, temos a edição, tudo é fundamental, mas a moda tem um peso brutal. E eu acho que às vezes as pessoas esquecem-se do poder disso, como por exemplo o som também é super fundamental e também é deixado muito de parte, mas é brutal. Depois temos o editor de moda, que é quem faz aqui a ponte entre os editoriais e os stylists e as fotos e o que é que vai e não vai para a revista. Temos também o diretor de desfile, que é quem está a coordenar o desfile, e dentro do desfile não é só, olha, podes entrar, olha, agora és tu. Um desfile é poderoso, vocês têm que meter ali, vocês têm a escolha do sítio, têm a escolha dos modelos, têm a escolha da música, têm a escolha dos convidados, têm uma planóplia de trabalho que é montar um desfile, de licenças que vocês têm que ter que nem sonham que precisam,
Pá, há tantas licenças que é absurdo o que é que um desfile exige, a sério. Se vocês forem ver, é licença para isto, é licença para aquilo, é ridículo. Depois temos o PR, o Public Relations, portanto aqui relações públicas da coisa. É quem faz a ponte da marca com a imprensa, é quem comunica a marca e que tem ali um PR training do outro mundo, sabe manter ali a postura de uma maneira impec. Aqui são coisas que vocês já conhecem, portanto não estou aqui a perder muito tempo. Tem a parte de analista de tendências, portanto, para além do Cool Hunter, vocês têm pessoas que estão em gabinetes a estudar compulsivamente o que é que está a bater, o que é que vai bater daqui a 2 anos, a 3 anos, e se vocês pensarem, tipo, a moda não se faz com um ano de antecedência, a moda faz-se com muito tempo de antecedência. Nós, neste momento, já devem existir dossiês aquilo é WGSN, se eu não me engano, que é uma plataforma onde se prevê tendências, onde já estão a estudar tendências para 2027, por exemplo. Não se trabalha assim de um ano para o outro, trabalham-se com muitos anos de antecedência. E há sempre alguém a analisar, porque é isso que vai trazer dinheiro, não é? São as tendências e as vendas que... Portanto, isto é uma máquina, malta. Isto está sempre... Há muitas profissões nesta área. E por último, tenho aqui o gestor de e-commerce, que é quem trata da parte de catálogo, dos sites, e que comunica a peça no site e na venda da marca. Portanto, malta, eu não sei quantas profissões é que eu vos disse, eu podia contar, mas não me apetece. São muitas profissões e isto é uma amostra da quantidade de coisas que existem. Existem mais do que estas, existe muita coisa. Portanto, quando vos disserem que moda não tem saída, mandem-lhe este vídeo, porque moda tem sim saída e muitas vezes temos que ser nós a criar as nossas oportunidades ou ir à procura delas noutros sítios. O episódio por hoje é isto, acho que já falei o que tinha a falar, já estou aqui a falar há imenso tempo. Espero que tenha sido útil. Eu gosto sempre muito de falar disto, como vocês sabem, é a minha paixão. E pronto, até para a semana.